Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, Dr. Roberson Vinhali, advogado especialista em direito penal, direito processual penal e advocacia consumerista. Uma vez mais, para trazer conhecimento a você, você está no seu canal de defesa do consumidor, o CDC na Prática. Um canal onde você vai entender um pouco mais e também melhor a respeito dos seus direitos, deveres, de jurisprudência, enfim, como funciona um processo, que é o vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir. E gostaria de agradecer a marca que nós atingimos de 1000 inscritos no dia de hoje. Hoje, dia 3/7/2025, atingimos a marca de 1000 inscritos. Muito obrigado pela sua audiência. Sei que é um nicho, não um lixo. Sei que é um nicho muito seleto. E a audiência tem sido muito boa. Se você está aqui é porque você, com certeza, é um bom cidadão e busca exercer cidadania de boa qualidade todos os dias, conhecendo direitos e deveres, ok? Antes de entrar no assunto e de responder algumas questões que enviaram, algumas perguntas que nos foram feitas em comentários nos vídeos, assine. Por que eu sempre falo assine? Não sei. Inscreva-se no canal CDC na Prática, curta o vídeo, compartilhe também com amigos, familiares, pessoas que se interessam pelos temas, pelos assuntos. Não deixe de ativar o sininho das notificações para receber cada notificação em primeira mão, aí quase que em tempo real de postagem, de acordo com a distribuição do nosso querido YouTube, você vai ter o acesso também. Também visite as nossas redes sociais. Temos o Instagram e temos também o TikTok, robersonvinhali.adv, está passando aqui embaixo. Será um prazer receber você por lá. Vamos lá ao que interessa então. A primeira questão, a primeira pergunta, dúvida que eu quero aqui comentar com vocês e solucionar, trazer aqui um argumento, um comentário é do LDF do Vale. Esse é o arroba do perfil do YouTube. Doutor, tem um processo que está na fase de audiência de instrução e julgamento que corre no JEC. Uma agropecuária me vendeu medicação, veterinária vencida e mediquei meu cachorro. Tive gastos para tratá-lo em uma clínica veterinária devido à medicação vencida, gastos com exames, medicações e a própria consulta. Entrei com ação de danos morais e materiais. Tá certo, precisa fazer isso mesmo, recorrer aos seus direitos, não pode vender uma medicação vencida. Agora, no mês de março, adquiri um produto alimentício por um supermercado vindo a consumir e posteriormente descobri que o mesmo estava vencido. Fui diagnosticado aí coloco o CID aqui na UPA, e gostaria de entrar com ação contra o supermercado que simplesmente não me deu nenhum auxílio, ao contrário, me ignorou. Posso processá-lo? Mesmo com um outro processo em curso? Não é enriquecimento ilícito porque são casos distintos. Tive a intoxicação alimentar e sequer o supermercado me ligou, não deram a mínima, me senti totalmente desprestigiado. Posso entrar com esse processo contra o mercado, mesmo com outro processo em andamento? Você pode entrar, LDF do Vale, com tantos quantos processos você quiser, desde que sejam objeto diferente, ou sejam objetos diferentes, ou seja, vou explicar aqui, perdoe a redundância do tanto de seja, né? Às vezes os vícios de linguagem que precisam ser corrigidos afloram aí. Tá bom, a agropecuária vendeu medicamento vencido e é o mesmo medicamento, mesma data, você não pode entrar com o mesmo objeto mais de uma vez. Então, se já há um processo sendo discutido por isso, quando ele finalizar, seja com procedência ou improcedência, e transitar em julgado este processo, ou seja, quando não couber mais recurso da decisão, da sentença, você não pode entrar com outro processo discutindo a mesma coisa. Porque aí nós temos um instituto da coisa julgada em direito, que diz que a coisa julgada já está transitada em julgado, não pode ser apreciada novamente. Tá? Também há possibilidade de uma litispendência, ou quando você, em outros termos, propõe uma ação dupla, tríplice,
que seja, você vai lá e protocola 2 vezes o mesmo processo. Não pode, não pode. Em alguns casos pode haver litigância de má-fé, pode se caracterizar isto, e na maioria das vezes o que acontece é o juiz pedir para decidir qual das ações que quer que prossiga e mandar se manifestar, uma vez que há 2, 3 ações com o mesmo objeto, contra a mesma pessoa, discutindo o mesmo mérito, isso não pode acontecer. Agora, você tem uma ação contra a agropecuária, agora você quer também uma ação contra o mercado. Pode tranquilamente, pode ter 20 ações pedindo várias coisas diferentes contra empresas ou pessoas diferentes, não tem problema. Tá? O judiciário não vai olhar e dizer assim, bom, tem um dano moral aqui da agropecuária, vai aí ganhar uns 3, 5 mil, a depender da situação, um pouco mais, pode ser, dependendo da comprovação dos danos, 10, 15, 20, depende do judiciário, claro. Mas ele entrou aqui com uma ação contra um supermercado, então eu vou reduzir o dano moral, porque senão ele vai ganhar bastante, vai ganhar muito. Não, enriquecimento ilícito não é assim que funciona. No judiciário, enriquecimento ilícito é o ato da pessoa querer um valor exorbitante que não faz jus àquilo que está sendo discutido no mérito. Por exemplo, vendeu um medicamento vencido, a agropecuária fez mal ali para o seu cachorro, não dá para você pedir 50 mil de indenização, tá? Por quê? Não que você será punido por pedir isso, só não vai ser concedido. A outra parte vai contestar dizendo que é enriquecimento ilícito, que é exorbitante, que é abusivo o valor, que não vai fazer sentido, então o juiz. Eu misturei judiciário com juiz. O juiz. Então o judiciário, ou no caso o juiz, vai arbitrar um valor menor, isso você pode ter certeza, tá? Com base, inclusive, na reparação, que deve ser proporcional, que tem um viés também, um lado educativo, de responsabilização, tem também um caráter pedagógico e punitivo, mas tem que ser observada as peculiaridades do caso concreto, o equilíbrio e também aquilo que é suficiente para a reparação do dano. Quanto ao mais, você pode ingressar com 50, 100 ações se você quiser, discutindo coisas diferentes contra pessoas diferentes, aí você pode. Até contra a mesma pessoa ou empresa, desde que seja causas diferentes. Não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta que nós temos aqui então, da Júlia, @Júlia56, não sei se é Júlia ou Giulia, porque é meio italiano, Giulia, né? 5699, diz o seguinte: oi, tenho uma dúvida sobre garantia estendida de eletrodomésticos. Tem a garantia legal, de 90 dias, mais a contratual, que a maioria das marcas dá, de, digamos, 1 ano. Nesse caso, minha garantia é 1 ano mais 3 meses, certo? Certo. E quando compro garantia estendida, ela passa a valer somente depois desse tempo? É possível acionar essa antes do término das outras, caso a fábrica esteja dificultando? Olha, se a fábrica está dificultando a prestação da garantia, não importa se ela é a legal ou a contratual, no caso a estendida, como muita gente chama. É difícil o que eu vou dizer aqui, mas é bem complicado essa garantia estendida, tá? Poucas empresas são, de fato, responsáveis na observância de uma garantia estendida. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Não sei se é o seu caso, é o que está acontecendo, mas, infelizmente, isso ocorre muito. Cobra-se ali, muitas vezes, olha, você tem garantia estendida mais R$100, mais R$200, mais R$300, a depender do produto que você compre. Então, só que quando você precisa também não tem. Isso aí é muito complicado, mas a garantia contratual passa a contar depois da legal. Tá? Então você tem 90 dias, geralmente nós dizemos 3 meses, mas observe que não são 3 meses. Por exemplo, o mês de fevereiro, ele não tem 30 dias ou 31, tá certo? Tem 28, no bissexto 29, né? Se eu não faltei as aulas da escola, acho que é isso. Mas, então, não vai dar, se você contar janeiro, fevereiro e março, não vai dar 30 dias, muitas vezes. Pode dar menos, tá? Se bem que janeiro acho que tem 31, né? Enfim, mas tem que contar em dias, não em meses, tá? 90 dias. É que a gente traduz logo um mês para 30 dias,
mas isso pode dar problema numa conta que você vai fazer quando os meses têm divergência, 30 dias, 31, 28, 29, a depender do ano e da situação e do mês, tá bom? Então é o prazo legal, depois o prazo contratual ou de garantia estendida. Mas se a empresa está dificultando a prestação da garantia, não importa se é o prazo legal ou a garantia estendida, você pode acionar primeiro os mecanismos extrajudiciais. Você pode, se quiser, acionar o PROCON, lembrando que o PROCON não vai te indenizar, o PROCON vai multar muitas vezes a empresa, o fornecedor que está agindo de forma irresponsável ou ferindo o Código de Defesa do Consumidor, mas reparação material e moral é só no judiciário. Então tem que verificar a situação, o que é que está acontecendo. Tá bom, Júlia? Espero ter respondido isso para você. Então é possível acionar essa antes do término das outras, caso a fábrica esteja dificultando? Você pode acionar qualquer garantia que te dê, tá? Independente da ordem, se é primeiro a contratual, depois a legal ou vice-versa, você pode acionar. É garantia? Foi concedido? Está lá contratual ou legal? Você pode acionar e a empresa, o fornecedor, que se vire para poder prestar a garantia e desempenhar um bom trabalho. Bom, Ivan Ribeiro 812, o outro arroba aqui, né? Ivan Ribeiro 812, mandou: professor, e a situação do Wilker Leão? Obrigado pelo professor. A intenção realmente é trazer aulas aqui, uma didática, embora não seja de ofício, né? Mas na função aqui, às vezes acaba sendo, como muita gente chama, de uma aula, tá bom? Mas obrigado pela consideração, obrigado pelo respeito, pela audiência, pelo comentário. A situação do Wilker Leão, que grava a si próprio na sala de aula da UNB e está sendo processado administrativamente, que rendeu como resultado a sua expulsão da faculdade do curso. O que o senhor poderia falar a respeito dessa situação? Bom, para quem não sabe, pesquise aí o Wilker Leão, acho que é o Wilker Leão mesmo que fala, né? Se eu não me engano. Ele tem um próprio canal no YouTube e ele é de direita, ele tem uma ideologia de direita, né? E ele traz conteúdo relacionado a isso. E nisso ele grava as aulas na faculdade da UNB, Universidade de Brasília, para, segundo o propósito do canal dele, do vídeo dele, demonstrar uma doutrinação da esquerda nessas aulas, com marxismo, com pautas pertinentes à esquerda, né? E ele tem como objetivo primordial demonstrar a prática do esquerdismo ou das ideologias esquerdistas dentro da faculdade, tá? Sem entrar em mérito de direita e esquerda, porque não é o objetivo do vídeo, e todos precisam ser respeitados, embora eu tenha a minha convicção, tá bom? Eu tenha também a minha ideologia política. A situação de direito, como funciona? O aluno pode gravar as aulas? Pode. Vai depender de como ele vai utilizar esse conteúdo. Pode gravar e publicar? Depende. É isso que está sendo discutido. Eu nem sabia que ele foi expulso. Eu acompanhei alguns vídeos dele. Mas se essa informação se confirma da expulsão do curso, eu vi que ele estava se defendendo, inclusive, numa audiência de um processo administrativo, né? Interno ali da faculdade. Mas eu não sei se já ensejou a expulsão, se foi antes, durante ou depois, não sei como está essa situação, tá? De fato, não vou me aprofundar nesse assunto, porque eu posso falar besteira e não é objetivo. Mas a questão que se discute é, diante da Constituição e das garantias e direitos individuais de cada cidadão, é lícito o que o Wilker Leão está fazendo? Ele, como alguém, se eu não me engano é advogado, se eu não me engano, ou é bacharel em direito ou advogado, mas ele é conhecedor das leis, ele é também alguém que sabe operar o direito, enfim. Ele grava, ele publica, ele, não sei se ele mostra o rosto do professor ou não, ou dos alunos, mas os vídeos que eu assisti não, ele se grava, sai a voz de alunos e professores, né? Mas ele não expõe diretamente as pessoas, às vezes sai a voz das pessoas.
até os vídeos que eu assisti, tá? Não sei de outros conteúdos e tal. Então a discussão fica com base nisso, se ele pode gravar e publicar, como fica a privacidade das pessoas que estão na aula, que estão comentando. Aí tem os dois lados, tem um lado de que pela voz você não sabe quem é a pessoa, não vai identificar a pessoa, mas eu sei que é meu amigo que está falando lá e tal e vai identificar. Tá, mas relevantemente para o direito não há uma consideração, tá? Relevante para o direito nesse caso. Mas o outro lado da moeda a pessoa pode se sentir ofendida, ela pode ser identificada por alguém ou se identificar e não querer. O professor, aí entra uma questão também das aulas e um pouquinho aí de uma jurisprudência que tende a dizer que é protegido por direito autoral a aula. Então a discussão é boa, tá? A discussão é muito boa. Não sei se vai ter sucesso o Wilker Leão em continuar com esse pleito ou não, mas o objetivo dele basicamente é demonstrar realmente doutrinações que acontecem na faculdade. Se elas acontecem ou não, também há um outro comentário, um outro caso, é uma outra ótica de se analisar, tá? Não estou aqui para isso, mas respondendo a sua pergunta, vai da Constituição e como 99,9% das perguntas em direito depende, tá? Depende muito do que é feito com o vídeo, de como as pessoas se sentem, se vai considerar a aula como direito autoral ou não, tendo direito autoral, sendo protegida por direito autoral ou não, e tudo isso compete, claro, ao judiciário. Ele pode passar pelos processos administrativos, mas ele também pode buscar o judiciário, tá? E não sei como tá as questões de liminar e tal, parece que teve uma decisão que não foi tão boa também, mas cabe e compete ao judiciário analisar e julgar essa situação, se ele está certo, se ele está errado, como que está a situação, se a faculdade tem razão ou não, os professores, alunos, como fica isso. O fato posso me gravar? Posso, depende de como eu vou utilizar essa imagem. Posso gravar uma conversa em que eu faço parte sem o outro saber? Posso, já tem um vídeo no canal falando disso, mas depende de como também eu vou utilizar. Se eu vou utilizar como prova num processo para me beneficiar, pode ser utilizado. Agora, a questão de YouTube, de redes sociais, aí é um outro critério, o judiciário analisa sob várias óticas e não compete a mim cravar quem está certo, quem está errado, se pode, se não pode, porque depende nesse caso mesmo, tá bom? Gente boa, espero ter respondido essas questões aqui. Conto com vocês para a audiência. Assistam os vídeos anteriores, compartilhe com amigos, familiares. Às vezes você é também um estudante de direito, né? Estudante aí que busca a ser um advogado, ou um delegado, um promotor, um juiz, né? Alguém que opera o direito de alguma forma. Tem muita gama aí para você operar o direito, analista jurídico, procurador, enfim, tem muita coisa que pode ser feito com o curso de direito, né? Com bacharelado. E a própria advocacia também. Compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. Conto com a audiência de vocês, tá certo? Um abraço a todos, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.